Oi pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, exploraremos a história pública como uma possibilidade de reflexão sobre a atuação das historiadoras e dos historiadores, compreendendo a atuação tanto como o desempenho das atividades profissionais, quanto o exercício das funções sociais no espaço público. Esse exercício de reflexividade é o convite que Ricardo Santiago nos faz no texto História Pública e Autorreflexividade da Prescrição ao Processo. A história pública permite que revisemos frequentemente nossas práticas e nossos princípios, em função do dinamismo das mudanças no campo e nas conjunturas. Para Santiago, a história pública ajuda os historiadores a enfrentar os desafios contemporâneos de sua atividade, convidando os pesquisadores a revisarem suas investigações passadas e suas práticas de trabalho correntes, refletindo sobre o processo de construção do conhecimento, principalmente em sua dimensão pública. Santiago também nos lembra que esse papel reflexivo já foi desempenhado por outras áreas da história. Por exemplo, pela história oral, que nos anos 1970 suscitou debates importantes sobre os fazeres dos historiadores. Comecemos, portanto, com as atividades profissionais. Vocês devem ter acompanhado os debates sobre a regulamentação da profissão de historiador, que levaram à promulgação da Lei nº 14.038, de 17 de agosto de 2020. Na verdade, foi uma conquista após anos de mobilização das historiadoras e dos historiadores pelo reconhecimento do seu ofício. No momento, a Associação Nacional dos Historiadores, a ANPU, está debatendo em um grupo de trabalho as questões relativas à implementação da lei. Vamos conhecer um pouco mais sobre a norma. Em seu artigo 3º, fica estabelecido quem pode exercer a profissão de historiador. A. Aqueles que possuem diploma de curso superior em História emitido no Brasil ou no exterior, desde que revalidado no país. B. Aqueles que possuem diploma de mestrado ou doutorado em História, cujo programa tenha linha de pesquisa dedicada à História, emitido no Brasil ou no exterior, desde que é revalidado no país. E C. Aqueles profissionais que, diplomados em outras áreas, tenham exercido a profissão de historiadora há mais de 5 anos, a partir da data da promulgação da lei. Percebam que o exercício da profissão foi assegurado às pessoas que possuem formação superior em História, sem distinção entre os licenciados e bacharéis, ou então experiência em pesquisa e história, ou ainda quem possui uma trajetória de atuação reconhecida como historiador. Essa delimitação renderia debates muito interessantes quanto à noção de autoridade, de campo e de disciplina, mas extrapolaria o tempo e o objetivo desse vídeo. Gostaria apenas de mencionar que o texto da lei realiza um procedimento muito importante do meu ponto de vista. O rompimento com uma concepção de historiador que é apenas o bacharel em História, como se o licenciado também não recebesse formação que o habilitasse para a pesquisa histórica. Dessa forma, creio que seja fundamental que, pelos próximos tempos, nos dediquemos a pensar na identidade das historiadoras e dos historiadores e em sua formação em nível de graduação e pós-graduação, questionando se os currículos e as práticas são condizentes com o perfil profissional que desejamos. Não esqueçam apenas que identidades e condições de trabalho não são estáticas, se alteram em funções de questões do presente. Já que estamos falando em identidade profissional, o que diz a lei a respeito das atribuições dos historiadores? Que eles podem atuar no ensino de História, desde diplomados de licenciatura em História, que podem organizar eventos, exposições e publicações sobre História, podem atuar no assessoramento, na implementação, na organização e no planejamento de serviços de documentação, de informação e de pesquisa histórica, podem assessorar na avaliação e seleção de documentos para fins de preservação e podem elaborar laudos, pareceres, planos, projetos e relatórios sobre temas históricos. Muitas historiadoras e muitos historiadores já desempenham essas atividades, trabalhando em arquivos, memoriais e museus como servidores públicos, cujos concursos não foram necessariamente para o cargo de historiadores, o que não significa que deixem de atuar como tais. Nessas instituições, muitos historiadores desenvolvem trabalhos coletivos e colaborativos com profissionais de outras áreas, que utilizam esse compartilhamento de saberes para o desenvolvimento de práticas de história pública. Outros historiadores realizam consultorias históricas, trabalhando como autônomos ou como pessoas jurídicas. Aliás, o historiador Pedro Teles da Silveira publicou recentemente um texto bastante instigante em relação às condições de trabalho desses profissionais na contemporaneidade, em um mercado com poucas ofertas de trabalho e um número cada vez maior de historiadoras e historiadores qualificados. Sugiro que vocês façam a leitura de O Historiador com CNPJ, Depressão, Mercado de Trabalho e História Pública.
Por essas e por outras questões, que a lei também estabelece uma reserva de mercado para os diplomados em História, determinando que para o preenchimento de cargos e empregos e o desempenho de funções é necessária a comprovação de registro profissional. E, além disso, estabelece que as entidades que prestam serviços em História deverão possuir historiadores legalmente habilitados em seu quadro de pessoal ou contratados para a prestação de serviços. Ou seja, as historiadoras e os historiadores podem trabalhar em muitas áreas: patrimônio histórico, arquivística, serviços de pesquisa e documentação, museologia e museografia, artes, turismo, organizações de informações históricas, consultorias e pareceres históricos, ensino e material didático, entre outras. Não sabemos ainda de que forma isso impactará na oferta de emprego, mas, novamente, exigirá que discutamos nossa identidade profissional e o caráter profissional de nossas atividades. Em relação à profissionalização, um dos debates mais eloquentes que podemos fazer é: como estabelecer valores monetários para o nosso trabalho? Qual é o preço de uma pesquisa, da escrita de um livro, da elaboração de um parecer técnico? Isso é quantificado em horas de trabalho, em complexidade, em número de caracteres e laudas? Como afirmou o historiador Benito Schmidt, com o significado de ofício também remete à missão, e encaramos a nossa atuação às vezes somente como um compromisso ético e político, tornando-se difícil encarar os aspectos profissionais das nossas atividades. Bem, espero que vocês tenham se dado conta que, pensando na nossa formação, nossa identidade profissional e nossa profissão, já estamos praticando o exercício de reflexividade proposto pela história pública. Porém, ainda precisamos discutir que, mesmo que brevemente, a função social da historiadora e do historiador no espaço público. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção para algo que pode parecer óbvio, mas é importante. Isso que poderíamos chamar de discussões internas, que dizem respeito ao campo, à disciplina e às práticas profissionais, discussões de caráter epistemológico, ético, teórico, nada disso em princípio interessa ou influencia os interesses pela história ou pelo passado no espaço público. Digo isso porque o interesse que as pessoas mantêm pela história não é necessariamente por esse tipo de debate, nem pelo conhecimento em si. Às vezes, trata-se muito mais de curiosidade e entretenimento. E, novamente, incorporar as audiências, os públicos da história como parte fundamental das nossas reflexões permitiria que compreendêssemos os sucessos editoriais de franquias, usando o termo empregado por Valdeir Araújo, como Eduardo Bueno, Laurentino Gomes e Leandro Narlock, ou empresas, como a Brasil Paralelo. Em outras palavras, a distinção sobre a produção de história por historiadores ou não historiadores, incluindo comunicadores sociais, escritores, jornalistas, e o debate que realizamos a esse respeito é ignorado por boa parte dos nossos públicos. Ignorado porque não o conhece ou porque não é do seu interesse conhecê-lo, porque a relação que estabelece com o consumo de história prescinde dessa reflexão. Trata-se de outro âmbito da cultura histórica, para além do saber acadêmico e do saber escolar, e que, com certeza, nos colocam muitos desafios, principalmente se há, juntamente com essa curiosidade e esse entretenimento, um projeto político de ataque e desvalorização da docência, da pesquisa e da história enquanto um campo legítimo de saber, além dos discursos negacionistas. Assim, poderíamos assinalar que uma das funções dos historiadores no espaço público é demonstrar os modos de funcionamento das batalhas de memória e da circulação e do consumo de história, apresentando suas estratégias, suas táticas e seus projetos. Também acredito que os historiadores podem contribuir apresentando a crítica histórico-factual para a desconstrução dos argumentos negacionistas, mas somente a argumentação factual não é suficiente, ainda mais em tempos de pós-verdade, em que as emoções que as informações despertam são mais importantes que a veracidade das informações difundidas. Dessa forma, as historiadoras e historiadores atuarão em defesa da ética no espaço público, espaço em que sua autoridade é intensamente disputada. Ou seja, essa dimensão ético-política, a ideia dos intelectuais engajados no espaço público, torna-se muito importante, como afirma o historiador Edson Silva de Lima. E precisamos pensar nas formas de atuação social e intervenção pública de historiadoras e historiadores em nossa sociedade, como lembra o historiador Fernando Nicolazzi, sem descuidar das demandas sociais postas a esses profissionais em seu campo. Assim, a história pública pode ser empregada como uma intervenção, uma proposta crítica e qualificada elaborada a partir de um diagnóstico ou uma observação sobre a forma como os diferentes públicos se relacionam com a história ou com seu passado. Até a próxima aula!